Olá, continuando então, para encerrar o curso, vamos falar agora sobre os princípios implícitos da administração pública. Que nos dois vídeos anteriores nós vimos os 5 princípios expressos, né, no artigo 37, caput da Constituição Federal. Mas há diversos outros princípios administrativos que não estão previstos expressamente na lei, no texto da Constituição, né, mas que decorrem da Constituição Federal. E alguns deles, inclusive, estão previstos em leis infraconstitucionais, como nós vamos estudar agora. Um exemplo é a Lei 9.784, de 99, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal. E em seu artigo 2º, ele traz, que a administração pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Então, ela traz alguns princípios, já previstos no artigo 37, mas traz princípios novos, que nós vamos estudar a seguir, os trazidos por essa lei, dentre outros, que são chamados princípios implícitos da administração pública. Então, o primeiro princípio que nós vamos estudar é o princípio da razoabilidade, os princípios, da razoabilidade e da proporcionalidade. O que é, então, razoabilidade e o que é proporcionalidade? A razoabilidade, ela diz respeito à aceitabilidade da conduta, de uma determinada conduta, em face de padrões racionais de comportamento que levem em conta o bom senso do homem médio e a finalidade para a qual foi outorgada a competência ao agente público. Então, basicamente, agir de uma forma razoável exige do administrador uma atuação coerente, racional, com bom senso. Já o princípio da proporcionalidade, ele vai dizer respeito a uma conduta equilibrada, sem excessos, proporcional ao fim que se destina. Então, a gente está falando de agir de uma forma razoável e proporcional, a gente está falando do agente público, tanto em toda a sua atuação administrativa, no exercício de qualquer função pública, seja legislando, seja concretizando essas leis, por meio dos seus agentes públicos, através da administração, que concretiza essas políticas públicas previstas em lei. A razoabilidade e a proporcionalidade precisam estar sempre presentes na conduta desse agente. Para que uma conduta seja considerada proporcional, então, em um caso concreto, devem estar presentes 3 elementos nessa conduta: adequação, exigibilidade e proporcionalidade em sentido estrito. O que seria cada uma dessas coisas? A adequação, de uma conduta é haver compatibilidade entre o meio que foi empregado e o fim que se almeja. A exigibilidade seria a conduta praticada ser necessária e não haver um meio menos gravoso que aquele escolhido, para se alcançar o fim público. E a proporcionalidade em sentido estrito seria que as vantagens obtidas com aquela conduta, que elas superem as desvantagens de se escolher agir de determinada forma. Então, se nós tivermos uma conduta adequada, exigível e proporcional, em sentido estrito, ela vai ser uma conduta proporcional, que nada mais é, então, essa proporcionalidade entre os meios e os fins, escolhidos na atuação estatal, nada mais é que uma das facetas do princípio da razoabilidade, pois seria impossível dizer que uma conduta, é razoável, que uma providência é razoável se ela for desproporcional. Então, sempre precisam ser observados, tanto essa na ação, do agente público, na sua atuação, tanto essa coerência, racionalidade e bom senso, quanto o respeito a uma conduta equilibrada, sem excessos e proporcional ao fim a que ela se destina. Por essa razão, então, de esse controle da proporcionalidade e da razoabilidade poder ser feito até sobre os atos administrativos, mas também sobre essas leis,
que em diversas oportunidades o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade de leis que se mostraram desproporcionais e portanto, né, irrazoáveis. E o raciocínio que presidiu tais decisões é de que a Constituição Federal, ao atribuir ao parlamento o poder de legislar, ela fez isso com a exigência tácita, né, de que essa função legislativa fosse exercida com bom senso, sem caprichos, e devendo ser evitadas providências legislativas que fossem desnecessárias, inadequadas ou desproporcionais ao problema cuja solução está sendo buscada. Isso até no curso de técnica legislativa, que a nossa escola disponibiliza também, fala bastante sobre essa parte da função legislativa mesmo, do que precisa ser observado. E os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com certeza, né, precisam ser observados na hora dessa elaboração das leis. Não há sentido, né, em se fazer uma lei por puro capricho, que não respeita, né, que não atenda às necessidades do interesse público, da coletividade, que seja exercida sem bom senso ou que preveja soluções desnecessárias, né, para os problemas que ela visa resolver, inadequadas ou até mesmo desproporcionais, exageradas, que apresentem mais desvantagens do que vantagens, ou que possa ser escolhida uma solução menos drástica, que imponha menos limitações ao particular. Então, tudo isso precisa ser observado sob pena de a lei poder ser declarada inconstitucional, com esse controle da existência de proporcionalidade e razoabilidade. Então, o que isso significa? Que sempre que uma finalidade básica para a atuação estatal justificar a formulação de restrições ou exigências das pessoas, então, para atingir tal fim, eu preciso restringir, né, um direito de alguém, eu preciso impor exigências aos particulares, sempre deve ser adotada, dentre as soluções que são possíveis, aquelas que são menos restritivas, né, e que menos limitadoras, né, dos direitos dos particulares e que demandem menos exigências dessas pessoas. Então, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, eles possibilitam, portanto, o controle da legalidade das leis, né, como estávamos falando, e também dos atos administrativos discricionários, que a discricionariedade é quando o administrador tem uma certa liberdade para escolher, né, entre uma solução e outra, e pode exercer esse juízo de conveniência e oportunidade. Só que precisa sempre haver um bom senso, né, nessas escolhas, porque a pretexto de regular o exercício de direitos e garantias do administrados ou impor sanções administrativas, essa autoridade nunca pode exorbitar do bom senso e nem agir de maneira irracional ou desbalanceada. Outro ponto, então, também, né, digno de nota, é que a autotutela, diferente do controle judicial, que ele vai sempre depender de uma provocação externa para se manifestar, porque um processo não pode começar por iniciativa, né, do juiz, sempre vai ter que ser alguém acionar o poder judiciário. A autotutela não, ela pode ser exercida por provocação de terceiros que tomem ciência da irregularidade, comuniquem à administração, e aí o agente público vai resolver, né, a questão ali da ilegalidade, e enfim. Mas também pode ser feita por iniciativa da própria administração, né? Diferente do controle judicial. E outra questão também que merece ser estudada, né? Que precisa ser vista, é que por mais que a gente preze pela legalidade dos atos, nenhum princípio é absoluto, né? Então, a segurança jurídica e a estabilidade das relações também tem que ser levada em consideração, porque também são muito importantes. Então, que é um princípio também da segurança jurídica implícito que a gente vai ver a seguir, e justamente porque às vezes há ponderação desses princípios e um acaba se sobrepondo ao outro, que é a lei do processo administrativo, a lei
9.784 de 99 traz em seu artigo 54 um prazo decadencial de 5 anos como limite temporal para que a administração possa anular os atos administrativos dos quais decorrerem efeitos favoráveis para os destinatários, salvo se comprovada má-fé. Então, um exemplo, aí é realizado um concurso público, os servidores são, né, as pessoas são nomeadas, assumem, estão trabalhando há 7 anos. E aí se constata que houve uma irregularidade, alguma fraude naquele concurso, mas não por parte dos servidores que tomaram posse, deles não houve má-fé. O que é melhor? Garantir a segurança jurídica e estabilidade das relações, a continuidade do serviço público, que já é exercido por aquelas pessoas que conhecem a função, que passaram no concurso sem cometer nenhuma fraude. O que nesse caso, se escolhe prestigiar a segurança jurídica e estabilidade das relações jurídicas. Então, por mais que houve uma nulidade, uma ilegalidade na realização daquele concurso, se passou já o prazo decadencial que a administração tem para anular atos administrativos dos quais decorreram efeitos favoráveis para os destinatários, né? Então, e também se o vício que for identificado no ato administrativo puder ser sanado e ele não acarretou nenhuma lesão, né? Essa nulidade ao interesse público, nem prejuízo a terceiros, a administração também pode confirmar esse ato, convalidá-lo. Já quanto à revogação dos atos administrativos, não existe um prazo, um limite temporal. Depois de passados tantos anos, a administração não pode mais revogar atos inoportunos, inconvenientes. Não tem esse limite de prazo, mas tem alguns limites materiais. Por exemplo, não podem ser revogados atos vinculados, né, que foram atos que foram praticados nos estritos termos da lei, que exauriram seus efeitos, porque se já exauriram todos os efeitos, não há razão em revogar. Porque enquanto a anulação ela vai retroagir, vai para trás, vai poder mexer em direitos, né, que já foram, que alguém já implementou aqueles direitos, a revogação não, ela tira o efeito a partir do momento que o ato é revogado. Os efeitos que já foram praticados, ok, ficam salvos e só daqui para frente da revogação em diante que não há mais produção de efeitos. Então, se um ato já exauriu todos os seus efeitos, não tem por que ser revogado, né? Quando eles integrarem um procedimento também que um ato exaure o outro, o efeito do outro, também os atos que gerarem direitos adquiridos, é inconstitucional, né, revogar atos que geraram direitos adquiridos. Também meros atos administrativos que as suas consequências já estão previstas em lei, ou atos que já estão sob apreciação de outra autoridade, de uma autoridade superior, porque daí aquela pessoa que praticou antes não pode mais revogar, né? E sempre nesse caso, assim, no exercício que esse exercício da autotutela, tanto de anular atos ilegais quanto revogar atos inoportunos e inconvenientes, sempre que esses eles afetarem direitos individuais, essa anulação, essa revogação deve ser precedida do devido processo administrativo, em que seja assegurado, então, o prejudicado o direito ao contraditório e ampla defesa, que são outros princípios implícitos que precisam ser assegurados. E agora vamos, então, para o princípio da segurança jurídica, da proteção à confiança e da boa-fé. Como a gente já tinha visto agora, às vezes o princípio da segurança jurídica, em determinados casos, ele é preservado, né, em detrimento do princípio da legalidade, quando as pessoas já adquiriram direitos. Outro exemplo como o exemplo que eu dei do concurso público, né, se prestigiou esse princípio também da segurança jurídica, para não anular, embora o ato era eivado de nulidade, a gente preserva ele porque a gente, ali nesse caso, há um conflito de princípios, mas prepondera o princípio da estabilidade das relações, das relações jurídicas e da segurança jurídica. Então, esse é um dos princípios fundamentais de direito, o princípio da segurança jurídica, que tem por fim garantir essa estabilidade das relações consolidadas
e também a certeza das consequências jurídicas dos atos praticados pelos indivíduos nas suas relações sociais. Então, eu pratiquei tal ato e, na época, a lei previa tais consequências, então isso precisa ser garantido, né? Que as consequências previstas na época ali que o ato foi praticado sejam mantidas. Então, é visando a garantia da estabilidade dessas relações jurídicas que o ordenamento exige respeito ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada, visando justamente essa garantia da certeza das consequências jurídicas, né? Dos atos praticados também, que se prevê a regra geral da irretroatividade da lei e da sua interpretação. E no âmbito do direito administrativo, o que ganha vulto, maior vulto, né, é a importância dessa vedação à interpretação retroativa de norma jurídica. Por quê? Porque a segurança jurídica se baseia basicamente nisso, na época que eu pratiquei uma ação, que a administração julgou algo de acordo com determinada lei, que quando ela evolua nos seus entendimentos e mude a interpretação, né, de acordo com alterações legais, e enfim, que ela não retroage esse entendimento para os casos que ela já julgou, já decidiu, aplique aquele novo entendimento apenas aos novos casos que lhe sejam submetidos. Então, se a administração prejudicar o particular mediante a aplicação de uma nova interpretação a casos passados que já foram devidamente interpretados em consonância com as concepções anteriormente vigentes, ela vai ferir o princípio da segurança jurídica, que é o exemplo de uma concessão de aposentadoria que na época foi concedida porque as leis, a jurisprudência, enfim, permitiam o período de aluno-aprendiz, por exemplo. Foi utilizado na contagem da aposentadoria. Depois se muda o entendimento, não tem como revogar aquela aposentadoria, porque o entendimento mudou, não, já há direito adquirido. Já o princípio da proteção à confiança, ele vai corresponder mais ao aspecto subjetivo da segurança jurídica, um desdobramento do princípio da segurança jurídica, mas aplicado no seu aspecto subjetivo, porque ele dá destaque aos administrados, restringindo então a possibilidade de que os administrados, ao presumirem a legitimidade dos atos editados pela administração, eles venham a ser surpreendidos e prejudicados por uma repentina declaração retroativa de nulidade de tais atos pelo próprio poder público. Então, quando o particular ele se relaciona com a administração, justamente em função também dos princípios de presunção de legitimidade, de veracidade, ele acredita que aquela ação está correta e que está gerando os efeitos legais. Ok, então, se porventura depois a administração perceber que aqueles atos estavam errados ou ilegais, enfim, ela tem que levar em consideração o princípio da proteção à confiança e da boa-fé para achar a melhor solução para esses casos. Então, como consequência do princípio da proteção à confiança, né, a gente pode citar a manutenção de atos ilegais ou inconstitucionais e a manutenção de atos praticados por funcionário de fato, pois o que vai prevalecer nesses casos é a boa-fé do cidadão, que acredita e espera que os atos praticados pelo poder público sejam lícitos e que nessa qualidade eles serão mantidos e respeitados pela própria administração e também por terceiros, né? Outro exemplo, uma vantagem que é concedida ao administrado, ao servidor público pela administração e que depois se verifica que aquilo era ilegal, mas o particular, o servidor público, recebeu aquilo de boa fé, acreditando que aquele ato era legal, que o recebimento daquela vantagem era legal, né, pela presunção de legitimidade e veracidade. Então, depois, por respeito a esses princípios, a administração não vai poder solicitar esse dinheiro de volta que foi recebido de boa fé. Então, é essa consequência que a gente tem do princípio da segurança jurídica da proteção à confiança, né? Que é algumas vezes a manutenção de atos ilegais ou inconstitucionais.
E a manutenção de atos praticados por funcionário de fato, como a gente já falou aqui, se, por exemplo, um funcionário foi investido de forma irregular em um cargo público e emitiu certidões, depois que se verifica que ele não poderia, que ele não tinha, né, as competências, então, para emitir aquela certidão, não poderia estar exercendo aquele cargo, mas isso não altera, não vai interferir na veracidade das informações ali prestadas e enfim, que aquela certidão pode ser utilizada e é válida na validade daquela certidão, porque o funcionário era de fato e não de direito. Então, aí é o respeito ao princípio da proteção à confiança. E, por fim, o princípio da boa-fé, ele exige que, como a gente já conversou, dessa boa-fé, né, da administração. Nesse caso, também se exige uma conduta leal e honesta também por parte do administrado. E se, porventura, o administrado praticou um ato que não estava correto, mas pensando agir de boa fé, isso também pode ser justificado para manutenção de atos administrativos inválidos. E a lei do processo administrativo no âmbito federal, né, a 9.784, também traz em seu artigo 2º, inciso 4º, faz a menção ao princípio à boa-fé, né? Porque fala que nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé. Agora, partindo para o próximo princípio da continuidade dos serviços públicos. O princípio da continuidade do serviço público, ele decorre do objetivo fundamental que o Estado tem, né? Como a gente já viu lá no início do curso, que é a consecução. E foi, né, relembrando, que esse objetivo fundamental é a consecução do bem comum do seu povo, a busca do bem comum de todos da coletividade. E essa busca ela deve ocorrer de forma incessante, sem interrupção de sua continuidade. Então, para atingir esse objetivo, a administração ela disponibiliza aos administrados determinadas utilidades, atende certas necessidades, e aí entra a questão dos serviços públicos, né? Presta serviços públicos com esse objetivo. Então, como essa busca, né, pela consecução do interesse público do bem comum do povo nunca para, é uma busca incessante, não pode haver interrupção de continuidade dos serviços públicos. E por isso há várias regras previstas, né, no ordenamento jurídico, prevendo algumas formas de impedir que esses serviços públicos sejam interrompidos. Exemplos são a restrição ao direito de greve do servidor público, né? Serviços essenciais não podem entrar em greve, dos servidores também, no geral, a possibilidade é mais restrita. Também é prevista a impossibilidade de as concessionárias de serviço público interromperem ou paralisarem o serviço sem que haja decisão transitada em julgado, decisão judicial, né? Ainda que a administração deixe de cumprir normas contratuais, essa concessionária só pode interromper o serviço depois de uma decisão judicial transitada em julgado. A administração também pode retomar um serviço público pelo poder concedente dentro do prazo da concessão por motivos de interesse público, se o serviço não está sendo prestado a contento, ela retoma. Também pode reverter ao poder público os bens dos concessionários, né, ao final da concessão, que sejam necessários à continuidade desses serviços públicos que haviam sido concedidos. E a administração também pode ocupar e utilizar do local instalações, equipamentos, material e pessoal que são empregados na execução do contrato, no caso em que ela decida rescindir o contrato. E também a possibilidade de suplência, delegação e substituição de servidores públicos, a fim de evitar que a ausência de algum servidor possa resultar na paralisação do serviço público prestado. Então, são essas diversas regras, né, para permitir a continuidade do serviço público. E, por fim, cabe ressaltar que não se caracteriza como descontinuidade do serviço público a sua interrupção em situações de emergência, quando motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações,
ou após aviso prévio quando houver inadimplemento por parte do usuário, porque aí é considerado o interesse da coletividade de que se todos os usuários resolverem não pagar, né, por exemplo, suas contas de água e luz e o serviço não puder ser cortado, haveria problemas para toda a coletividade, porque a concessionária não conseguiria prestar o serviço, né? Mas mesmo assim, o STF, os tribunais, STJ, na verdade, tem um entendimento bastante restritivo quanto a essa possibilidade de corte. Entendem, por exemplo, que é ilegítimo o corte do fornecimento de serviços públicos essenciais quando a inadimplência do usuário decorrer de débitos passados, né, tem que ser relativo ao mês do consumo, que é ilegítimo o corte do fornecimento de energia elétrica em razão de débito irrisório pequeno, porque isso configura abuso de direito e ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Também é ilegítimo o corte do fornecimento de serviços públicos essenciais quando o débito decorrer de irregularidade no hidrômetro ou no medidor de energia elétrica. E o corte de fornecimento de energia elétrica somente pode recair sobre o imóvel que originou o débito e não sobre outra unidade de consumo do usuário inadimplente. Isso tudo são jurisprudências do STJ, né, que garantem, né, que esse corte seja bem restritivo em situações bem limitadas. Então, agora para finalizar com os últimos 3 princípios, que são simplesinhos. O princípio da presunção de legitimidade ou de veracidade, como nós já estudamos, né? O significado dele é a presunção de que os atos praticados pela administração sempre são verdadeiros, né? A veracidade, e são praticados de acordo com as normas legais, legitimidade. E o principal efeito dessa presunção, então, vai ser o de inverter, uma presunção relativa, porque ela admite prova em contrário. Então, o efeito principal dessa presunção é o de inverter o ônus da prova para o particular, que apenas vai conseguir afastar essa presunção de veracidade e legalidade dos atos administrativos se ele conseguir produzir prova em contrário. Por exemplo, a aplicação de uma multa por ultrapassagem em sinal vermelho. Se essa multa é aplicada, presume-se que aquele ato é legítimo e é verdadeiro. E aí, o particular, o administrado, que vai ter que cabe prova em contrário, mas é a ele que vai caber a prova de que ele não cometeu, né, aquela infração, que ele nem utilizou o veículo naquele dia, mas se presume que a informação é verdadeira e o ônus da prova passa ao particular. E outras consequências da presunção de legitimidade são a possibilidade das decisões administrativas serem executadas imediatamente, muitas vezes, algumas vezes, né, pela própria administração, a autoexecutoridade, e criarem obrigações para os particulares com as quais eles não concordam, né, que são atributos do ato administrativo. Já o princípio da especialidade, ele diz respeito à ideia de descentralização administrativa, que consiste na criação de entidades da administração indireta para a prestação de serviços públicos de forma descentralizada e com especialização da função. Então, a gente já viu que a mesma criação, os entes políticos se organizam nos 3 poderes, que por sua vez têm os seus órgãos, justamente para especializar, né, para que o serviço público, né, a atuação administrativa pública possa ocorrer da melhor forma, porque se colocam pessoas especializadas, né, para trabalhar em cada local e cada órgão, cada poder vai ser especializado numa determinada função. E da mesma forma, a administração pública, né, direta, os entes políticos podem criar, por lei, mediante autorização legal, outros entes também com personalidade jurídica, né, que os órgãos não têm, incumbidos de realizar determinado serviço público, realizar determinado fim. E aí, por isso, o princípio da especialidade, que eles são designados para tal fim, para exercer uma especialidade X, né? Então, eles são prestadores de serviços públicos de forma descentralizada e com especialização na função. Mas esse princípio, ele não abrange a criação, ele abrange apenas a criação dessas entidades da administração indireta, que são as autarquias, fundações públicas,
empresas públicas, sociedade de economia mista, ele não diz respeito às parcerias firmadas pelo poder público com organizações do terceiro setor. É só essa criação de entes dotados de personalidade jurídica para exercer determinados serviços públicos de forma especializada. E concluindo, o princípio da hierarquia, ele, em face desse princípio, né, da hierarquia, que existe uma relação de coordenação e subordinação entre os órgãos da administração pública. E aí é o fenômeno da desconcentração administrativa, como eu falei, acabei de falar, né, que os entes políticos, eles se dividem, né, se organizam em órgãos, e esses órgãos, né, que fazem parte da administração pública direta, esse fenômeno da criação desses órgãos é o fenômeno da desconcentração administrativa, mas eles têm uma relação de hierarquia, eles respondem, são subordinados ao ente, né, principal, ao ente político, ao município X, ao estado X, né? E aí dessa hierarquia vai decorrer uma série de prerrogativas para o superior hierárquico, para chefe, dentre as quais vai se destacar a possibilidade desse superior hierárquico rever os atos dos seus subordinados, né? De delegar ou avocar, chamar para si ou repassar para outros servidores determinadas competências, para punir os seus subordinados, e o dever também de o subordinado obedecer às ordens de seu superior, salvo as que forem manifestamente ilegais. E essa relação, então, de hierarquia, ela é pertinente apenas aos órgãos de uma mesma pessoa jurídica. Município de Guaíba, estado do Rio Grande do Sul, né? Porque ela não está relacionada ao processo de descentralização administrativa, que acabamos de ver que é da criação dessas autarquias, fundações públicas, que são a administração pública indireta, e aí elas não têm uma relação de hierarquia e de subordinação ao ente que as criou. Só um controle ali finalístico, se elas estão exercendo as suas finalidades, mas não o princípio da hierarquia, ele só existe entre a administração pública e os órgãos que as integram, os órgãos que integram essa pessoa jurídica. Então é isso, espero que tenham gostado do curso. Qualquer dúvida é só escrever ali no mural, perguntando se gostariam que eu falasse mais sobre determinado assunto, se algo não ficou claro. Mas ficou um curso bem completa e o principal, assim, que nós temos de princípio da administração pública para estudar sobre os princípios da administração pública, os principais aspectos eu acho que foram abordados. Então, se a administração, no exercício da sua função discricionária, ela estatuir exigências exageradas ou aplicar sanções que são desproporcionais ao ilícito punido, ela vai acabar por incidir em ilegalidade ou abuso de poder, e esse ato praticado pela administração vai ser passível de anulação. Um outro exemplo da aplicação, né, da utilização desses princípios da razoabilidade e proporcionalidade é em relação ao exame do princípio da impessoalidade, que diversos casos são levados ao judiciário de descrimes, assim, situações em que a administração impõe restrições e trata os administrados de forma diferente, como, por exemplo, um concurso que exige uma estatura mínima para provimento do cargo. E aí esses requisitos, outras exigências, aqui estou usando o exemplo da altura, eles são levados à administração para justamente questionar, né, se esse princípio, se essa disposição ali da administração, ela não viola o princípio da impessoalidade. E aí a administração utiliza esse critério de a conduta ser razoável, de ela ser proporcional para decidir se há violação ou não ao princípio da impessoalidade. Porque, por exemplo, em um concurso policial, para alguma atividade de segurança, talvez seja justificado, né, a colocar algum limite mínimo ou máximo de altura, ou fazer exigências quanto a características físicas, né, da pessoa, do candidato. Mas para outros cargos,
de exercício intelectual, essa exigência seria irrazoável, desproporcional, e aí ofenderia o princípio da impessoalidade, né? Próximo princípio, nós vamos estudar o princípio da motivação. O princípio da motivação, ele determina que a administração pública indique sempre os fundamentos de fato e de direito de suas decisões. Então, é um requisito moralizador, né, que permite o controle por parte dos administrados da existência da licitude e da suficiência dos motivos apontados pela administração para a prática de seus atos. Porque como a administração ela sempre age, né, visando atender o interesse público, e isso pauta todas as suas decisões, né, todos os seus atos, então nada mais óbvio que ela precise motivar esses atos indicando, né, por que está tomando aquela providência, realizando tal ato, decidindo de tal maneira, porque aquilo é o melhor para atender o interesse público. Então, isso permite que os administrados controlem a existência de motivos para a prática dos atos, bem como a licitude desses motivos e a suficiência, né, desses motivos. Então, os motivos, eles são as circunstâncias de fato ou de direito, né, questões legais, de existência de uma lei que faz, né, que te obriga a agir assim, ou uma circunstância de fato, algo que aconteceu, que pautou, né, a tua decisão. Então, esses motivos são as circunstâncias que autorizam ou determinam a prática de certo ato. Tratando-se de atos vinculados, a existência do motivo ela determina que o ato seja praticado. Como a gente já viu, o ato vinculado é o que não dá opção de escolha para o administrador. Ele precisa agir exatamente nos termos da lei. Então, é o exemplo de uma multa. Então, quando o particular ele incide naquela conduta que é tipificada como uma infração de trânsito e a lei diz que a consequência para aquilo é a multa, a existência desse motivo, né, a infração cometida pelo particular, determina que o ato seja praticado. É um ato vinculado e o motivo foi justamente o particular ter incorrido na situação prevista em lei, cuja consequência é a aplicação da multa. Já quando esse ato for discricionário, a presença do motivo ela vai apenas autorizar a consumação do ato. Por exemplo, a gente vai ter um estatuto de um ente que permite que o servidor solicite uma licença não remunerada ou remunerada para capacitação profissional. Uma licença de 2 semanas para fazer um curso, por exemplo. Existe essa previsão na lei, mas há discricionariedade do superior, né, a esse servidor, de autorizar ou não, levando em consideração o interesse público que há, né, nessa escolha, autorizar que o servidor possa fazer o curso ou não. Então, nesse caso, a presença do motivo, se há um motivo, ok, esse curso, né, a realização desse curso é importante para a administração, atende o interesse público, esse motivo está apenas autorizando a consumação do ato, a concessão dessa licença, e não obrigando, né, não determinando que esse ato seja praticado. Então, a regra no Brasil é a necessidade de motivação de todos os atos ou decisões administrativas, o que significa, então, que a administração pública deve sempre deixar expressos os motivos que a levaram a praticar um ato ou tomar determinada decisão. Quer se trate de um ato vinculado, quer se trate de um ato discricionário, como acabamos de falar, né? Sempre precisa ser motivado o ato. Essa motivação, ela é, então, uma exposição dos motivos feita pela autoridade administrativa e que integra a formalização do ato. Mas, como não há princípios absolutos, né, alguns atos administrativos eles não vão precisar ser motivados. A regra, então, é a motivação. Até o artigo 50 dessa Lei 9.784, que trata do processo administrativo, né, no âmbito da administração pública federal, ela traz exemplos
de atos que precisam, atos administrativos que precisam ser motivados, mas é só exemplificativo, porque, em regra, todos os atos precisam ser motivados, né? Mas vou trazer alguns exemplos, como atos que neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses, né? Por exemplo, a negativa de uma aposentadoria, de uma progressão funcional, por exemplo, de um servidor, precisa ser motivado. Atos que imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções, por exemplo, o STJ já decidiu que a remoção de servidor para uma localidade diversa da qual ele está trabalhando precisa ser motivado. Decidam, né, porque impõe um dever, um encargo, né? Atos administrativos também que decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública, essas decisões sempre precisam ser motivadas, assim como aqueles atos que dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório. Se a regra é licitação, eu preciso explicar, porque nesse caso eu entendo que não será necessária licitação, né? Também os atos que decidam recursos administrativos, que deixem de aplicar as jurisprudências firmadas já sobre a questão, que importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de atos administrativos. Por exemplo, eu revogo um procedimento licitatório, eu anulo determinado ato, eu preciso motivar o porquê de eu estar fazendo isso, né? Mas alguns atos, claro, como nenhum dos princípios é absoluto, alguns atos não precisam ser motivados. Exemplo é a exoneração, né, quando a autoridade, né, do chefe exonera o servidor de um cargo em comissão, que é um cargo de livre nomeação e exoneração, né, decorre de uma confiança, uma relação de confiança. A dispensa, propriamente de uma função de confiança também, ela não precisa ser motivada, mas se o administrador resolver motivar, aí, pela teoria dos motivos determinantes, essa motivação ela precisa respeitar uma série de regras, então ela vai precisar, aí ela vai ficar condicionada, esses motivos dados vão ficar condicionados a essa verificação, a esse controle por parte dos administrados, né, e da própria pessoa prejudicada, se, né, atingida, no caso, não prejudicada por esse ato, se há a existência desses motivos, se há suficiência de motivos, se eles são lícitos. Tudo isso é levado em consideração. Então, não se admitem, por fim, é importante, né, falar que não se admitem motivações genéricas ou insuficientes, e que mesmo não se exigindo uma forma específica, né, a lei não exige uma forma específica para motivação, mas ela deve ser clara, explícita e congruente, de fácil compreensão, e se aplicar ao caso concreto, não pode ser algo genérico. Decido porque é o melhor para o interesse público. Não, analisar ali aquele caso, porque está se tomando aquela decisão, quais são os motivos, né, de forma bem específica que te levam a praticar aquele ato, aquela decisão. E também a motivação ela deve ser prévia, anterior ou concomitante durante o ato, pois se ela for posterior, ela pode resultar da invalidação do ato administrativo, a não ser que se comprove que ela já existia antes, mas apenas não foi feita essa motivação. E também a motivação aliunde, que às vezes o administrador ele pode ali no documento que ele decide, enfim, no ato que ele decide e expede o seu entendimento, ele pode dizer que ele decide daquela forma, tendo em vista os motivos expostos em outro documento, por exemplo, um parecer jurídico. Essa é a motivação aliunde que é permitida pelo nosso ordenamento jurídico. Agora vamos falar um pouco do princípio da autotutela, muito importante, que decorre de outros princípios, do princípio da presunção de legalidade e de veracidade, que a gente vai estudar a seguir, que são outros princípios implícitos. E por que o princípio da autotutela decorre desses princípios? Porque quando a gente tem a presunção de que todos os atos administrativos são legais, respeitam a lei e que são verdadeiros, a gente então, porque a administração só pode agir quando autorizada por lei e nos estritos termos legalmente estabelecidos, a gente tá dizendo, né, que ela goza de toda essa presunção de legalidade e veracidade de seus atos.
E aí, em decorrência disso, vai vir o ônus de ela zelar, de fato, por tais características. De que, como há essa presunção, os administrados, né, são guiados por isso, e a organização, né, da administração se dá nesses termos, é papel da administração que ela respeite isso de fato. E que se porventura ela praticar algum ato ilegal, né, um ato ilegal ou que não seja conveniente, oportuno, que não seja melhor para os administrados e para a consecução do interesse público, que ela haja de ofício, que é independente de provocação de terceiros, dos administrados, né, de decisão judicial, ela já haja para corrigir esses atos levados de nulidade, ilegalidade. Então, seguindo um raciocínio semelhante da presunção ali que a gente estava falando de legalidade e veracidade, que torna obrigatório que a administração zele por essa presunção de legalidade e anule os atos ilegais, nós também podemos dizer que a vantagem de gozar da presunção de que seus atos são praticados em defesa do interesse público, que é o princípio que lhe assegura o princípio da supremacia, né, do interesse público, que a gente já estudou, supraprincípio, também a esse princípio vai corresponder o dever da administração de sempre buscar tal fim, que é o interesse público, então a ela vai ser facultado revogar seus atos quando inconvenientes e inoportunos. Então, a administração, a gente pode dizer que ela deve anular seus atos ilegais e pode revogar aqueles que ela considerar inoportunos ou inconvenientes, independentemente do pedido de terceiros. Por isso, autotutela, que é diferente do princípio da tutela, que o princípio da tutela já é diferente, que é quando a gente tem o ente político cria, né, por meio de lei ou tem uma autorização legal para criar um ente dotado de personalidade jurídica na administração indireta, por exemplo, uma autarquia ou uma fundação pública. Ele não há uma relação de hierarquia entre o ente que criou e essa pessoa jurídica, né, da administração indireta, mas há o dever de titular se aquela pessoa criada está cumprindo as finalidades para a qual ela foi criada. Isso seria o princípio da autotutela. Aqui, a autotutela vem justamente de administração se autotutelar e exercer esse controle, né, essa revogação de atos inconvenientes e inoportunos e a anulação de atos eivados de ilegalidade. Então, a gente tem a súmula 346 e 473 do STF, trazendo justamente essa questão, né, esse enunciado do princípio da autotutela, que é a administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos, a súmula 346 do STF, e a administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência e oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada em todos os casos a apreciação judicial. Mas aí uma ressalva, apesar de essas súmulas trazerem, e a doutrina dizer que essas súmulas falam que, tanto em caso de nulidade, de ilegalidade, né, quanto de essa questão da conveniência e oportunidade, os atos podem, as súmulas não falam devem, mas a doutrina majoritária entende que os atos ilegais devem ser anulados e os inconvenientes e inoportunos podem ser revogados, porque passa por essa discricionariedade da administração pública. Mas a verdade é que podem ser revogados porque nem sempre a administração vai verificar, né, e vai fazer esse juízo de valor para ver que aquele ato é inconveniente e oportuno. Mas se por acaso ela detectar que praticou um ato inconveniente e oportuno, ela deve também revogar, assim como deve anular atos ilegais, porque se ela busca o interesse público, né, por isso goza do princípio da supremacia do interesse público, não faz sentido, por mera birra, manter algo que não, né, um ato gerando efeitos que não atende os interesses públicos, né.
Então, esse poder, né, concluindo esse poder-dever concedido à administração de velar pela legalidade, conveniência e oportunidade dos atos que pratica, é denominado autotutela, e ele vai envolver dois aspectos de controle interno, que é o controle que é exercido pela própria administração. Então, esse controle interno dos atos administrativos tem esses dois aspectos: o controle da legalidade, pelo qual a administração anula seus atos ilegais, e o controle de mérito, pelo qual a administração revoga os atos considerados inoportunos ou inconvenientes. Quanto a isso, essa diferença, né, mais uma diferença entre anulação e revogação, é que a anulação do ato administrativo ela pode decorrer tanto de uma decisão judicial quanto do exercício da autotutela administrativa, porque a gente tem adotou o sistema de justiça inglês, que é UNO, uma justiça UNA, que ela julga tanto os atos que envolvem a administração pública quanto os outros casos, né? E aí, por mais que a gente tenha uma decisão definitiva da administração pública, coisa julgada na administração pública, a gente ainda pode recorrer ao judiciário e ele ainda pode decidir sobre essas questões. O contrário disso seria o sistema dual francês, em que a gente tem o sistema do contencioso administrativo, que decide as questões envolvendo a administração pública, e ali o jurisdicional para outras questões. Não, aqui não. Sempre pode ser levado ao judiciário questões que envolvam a administração, por mais que a administração já tenha decidido sobre aquilo, já tenha havido recurso e seja a sua decisão final. Então, se tem um ato ilegal, a administração pode reconhecer aquele ato ilegal e exercer esse controle interno, anulando esse ato, ou qualquer pessoa, né, pode levar a juízo esse ato, questionar a legalidade desse ato e ele ser anulado pela via judicial. Já a revogação, como ela depende de uma análise de mérito, de conveniência e oportunidade da administração, somente vai poder ser feito esse juízo de valor por quem editou o ato, né? No caso, a administração. Nunca o judiciário, então, vai poder revogar algum ato administrativo, porque essa questão do mérito da conveniência e oportunidade só pode ser feita por quem editou o ato.